E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse texto aqui mostra Jesus no meio de uma cilada. Os religiosos da época estavam armando alguma coisa para pegar a Jesus e matá-lo mesmo, não é? É dito, e com muita razão, que a religião tem sido a causa de grandes catástrofes à humanidade, grandes atentados à própria dignidade humana. Quantas guerras já não foram perpetradas em nome da religião? Quantas pessoas já não foram mortas em nome da religião? Quem não se lembra das cruzadas? Você que estuda história, você deve se lembrar perfeitamente do que aconteceram aqueles povos que foram vítimas de toda aquela parafernália que foram as cruzadas. O que eram as cruzadas? Era um objetivo, né, de reconquistarem a Terra Santa para tirarem os povos pagãos de lá e fazerem de Jerusalém a grande cidade que é considerada pelos cristãos e por outras religiões a cidade sagrada. Na verdade, o objetivo não era esse. O objetivo que aconteceu, por que aconteceram as cruzadas? Como o Papa estava envolvido, então é dito que as cruzadas eram o esforço dos cristãos para recuperar Jerusalém. Não é verdade. De fato, o Papa, na época, ele tinha exércitos, e ele juntou os exércitos dele com os exércitos dos reis da Europa, porque estava acontecendo muitos problemas na Europa, problemas econômicos, financeiros, e eles não tinham como sustentar aquelas multidões, aquelas populações. Então idealizaram essa guerra, deram o nome de cruzadas, simplesmente para resolverem um problema europeu. Esse foi o fundo de pano, de fato, das cruzadas. Não foi exatamente por causa da religião, a religião foi um pretexto. Mas também quem não se lembra da chamada Santa Inquisição, que aconteceu no século XVI, onde muitos crentes foram mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo. No caso, a Igreja Católica queimou em praça pública muitos crentes, e essas perseguições duraram por mais de 200 a 300 anos, em que os nossos irmãos eram levados à fogueira simplesmente por defenderem a fé cristã conforme está na Bíblia. Mas também as guerras religiosas da Europa. Recentemente até terminou essa guerra, mas a guerra entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, protestantes e católicos se digladiando, cada um com as suas posições. Muitas guerras aconteceram, também quem não se lembra desses homens bomba, que enchem o corpo de bombas e em nome da religião explodem a si mesmo e pessoas ao redor. Quando o indivíduo, esses dias aconteceu numa mesquita lá no Oriente Médio, que um desses indivíduos, que eles não só explodem cristãos, eles explodem segmentos da religião deles que eles acham que não estão de acordo com os pensamentos deles. Então um sujeito se vestiu inteiro de bomba, ponhando capa por cima, dentro de uma mesquita morreram mais de 600 pessoas. Quer dizer, são coisas que se diz da religião. Esses dias eu estava vendo um debate na televisão entre religiosos e não religiosos, e um deles disse que era ateu. Por que ele era ateu? Isso é um pressuposto completamente errado para ser ateu, mas era o pressuposto dele. Ele era ateu porque, segundo ele, a religião tem matado muita gente. Um dos debatedores disse: você é ateu, mas o socialismo marxista-leninista matou muito mais gente do que todas as guerras que a religião fez. Então, se o indivíduo é ateu porque a religião matou, ele é ateu
seguindo os princípios marxistas-leninistas, e está completamente errado também, porque o marxismo-leninismo matou muito mais gente na Europa e na Ásia, e em qualquer lugar do mundo, do que qualquer guerra religiosa. Então ele era ateu porque a religião matou, mas era socialista, mas o socialismo também matou. Então, quer dizer, um pressuposto errado. Por que você é ateu? Por que o indivíduo deve ser ateu? Ele não deve ser ateu por motivo nenhum, porque a Bíblia diz que o indivíduo que diz que Deus não existe, no Salmo 53, no Salmo 14, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Quer dizer, a descrença em Deus é uma neciedade. A descrença em Deus é uma imbecilidade. Uma vez um professor de biologia, eu estava conversando com ele, estava tentando evangelizá-lo, e ele me mostrou todas as profundezas do fundo do mar. E simplesmente para dizer para mim, Deus não existe. Aí eu falei, mas isso prova que Deus existe? Ele falou assim, não, de jeito nenhum. Aí ele falou para mim, prova para mim que Deus existe. Eu falei, não, em primeiro lugar, você prova para mim que Deus não existe. Deus não existe, então me prove. Certo? Se eu afirmo, eu devo provar. Se eu digo que Deus existe, eu tenho os meus pressupostos para dizer que Deus existe. Por exemplo, quando eu penso na teoria da causa e efeito, eu não posso ignorar que todas as coisas que existem teve uma causa eficiente e inteligente. Deus chama essa causa eficiente e inteligente de Deus e a Bíblia também. Né? E eu acho que os homens inteligentes também. Você não pode imaginar que o acaso criou coisas inteligentes. Na verdade, o acaso e o nada cria. Não, é completamente anticientífico você imaginar que o nada criou tudo que existe. É completamente impossível você acreditar que num passado remoto uma poeira começou a girar no espaço e essa poeira criou um núcleo, esse núcleo explodiu e desse núcleo surgiu só o sistema planetário. De onde veio a poeira, pelo menos? Porque o que é poeira? Sabe, as pessoas não perguntam as coisas. Eu gosto do Sócrates, filósofo, porque o Sócrates criou a filosofia dele à base de perguntas. Por que uma coisa é assim? Por que você está dizendo isso? Por que você afirma aquilo? Então, de onde veio a poeira que criou o universo? A poeira é consequência, ela não é causa, ela não existe por si só. A poeira existe hoje porque tem a Terra. A Terra tem o vento, e o vento é consequência das coisas girarem. O vento não existe por si só também. À medida que as coisas giram, cria vento, cria energia. Então a energia é produto de movimento. O vento é produto de movimento. O vento por si só não existe, a energia por si só também não existe. Como também a poeira por si só não existe. Então, de onde surgiu a poeira que criou o universo? E outra, como é que uma poeira dessa, que criou o universo, é tão inteligente a ponto de criar? E quando se pensa no universo, normalmente se fala no nosso sistema planetário. Mas o universo não se limita ao nosso sistema planetário. O universo é infinito. O nosso sistema planetário é um pontinho no meio do universo. Certo? Então, mas pensando no nosso sistema planetário, que é extremamente complexo, como é que uma coisa, uma poeira, vai dar origem, por exemplo, a movimentos matematicamente calculados e calculáveis? Como é que uma poeira que explodiu e criou o Sol e criou o sistema planetário todo, faz com que esse sistema planetário gire em órbitas que não se chocam? E há quantos anos estão girando e não se chocam? E outra, como é que você pode imaginar que planetas que têm órbita elíptica, assim, as órbitas, algumas são circunferenciais, elas são redondinhas, como a da Terra. A Terra gira em torno do Sol. Imagina que isso aqui é o Sol, a Terra gira em torno do Sol e faz um movimento de translação durante 365 dias, 6 horas e poucos minutos. Então aqui, mas tem planetas que não giram redondinho, tem planetas que giram assim, ó. Tem hora que ele passa perto do Sol, tem hora que ele passa muito longe do Sol. E são 9 planetas ao todo, né? Porque Plutão, na minha geografia, continua planeta. Então, tem planeta que gira com órbita elíptica. E os outros giram em circunferência. Como é que algo que está em elipse não se choca com algo que está em circunferência? E são matematicamente calculáveis e calculados e nunca se chocaram e nem há possibilidade de se chocarem. Como é que algo sem inteligência e do nada criou tudo isso?
Como é que você pode me explicar que uma coisa, que o nada criou alguma coisa em primeiro lugar? Em segundo lugar, que o nada criou uma coisa inteligente. E outra, como é que o nada, que não tem inteligência nenhuma, nem vida, criou a mim, ser humano, que tem vida e inteligência? Quer dizer, é um negócio completamente impossível. Então as pessoas dizem, eu não sou cristão porque a religião fez coisas erradas. Eu não creio em Deus porque a religião fez coisa errada. Coisa errada é coisa do ser humano, não é coisa da religião. Qualquer movimento social faz coisas erradas. Não existe nenhum movimento social que não seja baseado em pressupostos e em preconceitos. Não importa se é religioso, se é político, se é social. Tudo tem esse grande problema. Hoje é uma grande discussão aqui no Brasil sobre o movimento homossexual, homofobia. O que é homofobia? Homofobia é uma doença. Você é débil mental. Porque você não aceita que um homem case com um homem, uma mulher case com uma mulher. Mas isso é questão principiológica. Isso não é questão de preconceito. E outra, eles dizem que a Bíblia é contra esse tipo de movimento, porque a Bíblia é um livro antigo. E nós vivemos numa sociedade pós-moderna, século XXI. Existia uma poetisa, 620 a.C. Ela era homossexual. E ela escreveu poesias para a pessoa com quem ela vivia. A sociedade greco-romana era uma sociedade completamente homossexual. O homossexualismo não é coisa de hoje. Quando a Bíblia escreveu contra, é porque tinha princípios contrários. O André leu o capítulo 1 de Romanos aqui, e nós vimos que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifestado, porque até os atributos de Deus, a sua eternidade, a sua divindade se entendem e claramente se veem, para que as pessoas fiquem desculpáveis. E diz o texto que como ninguém, ou grande parte das pessoas, não se importou de ter conhecimento de Deus, então Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, porque até as mulheres deixaram o uso natural da mulher e contraíram para si matrimônio, convivência com outra mulher, e os homens deixaram o contato natural da mulher para conviverem com os homens. E diz que Deus os entregou ao juízo. Quer dizer, parte do juízo de Deus é esse tipo de atitude do ser humano contra o próprio Deus. Essas pessoas e essas sociedades, porque a Bíblia também diz naquele texto que Deus não somente condena os que fazem, mas também os que concordam com aquilo. Então não é só não ser, mas se você apoia, se você concorda, você incorre no mesmo juízo de Deus, porque não é normal, não é natural. Platão, o filósofo, que foi logo depois de Sócrates, até conviveram há algum tempo, quando jovem, ele defendia o homossexualismo. Isso 400 a.C. O pessoal achava que é um movimento novo. Não é. É muito velho. É mais velho do que o Novo Testamento. Sócrates, o Platão, ele defendia durante a juventude, quando ele começou a escrever, o homossexualismo. Quando ele chegou um pouco mais maduro nos seus escritos, ele continuou defendendo, mas dizendo que era uma causa antinatural de convivência. Quer dizer, os grandes autoridades gregas, os ricos gregos, eles levavam nos seus carros, nas suas bigas, jovens, normalmente 2 ou 3 jovens, de 16 a 18 anos, que eram homossexuais, como também era homossexual a autoridade. Esses jovens se chamavam, na língua grega, efebos, e eles tinham muito prazer em mostrar para todo mundo que eles eram pessoas de fino trato, porque tinham efebos tão bonitos. Aquelas figuras gregas, cheias de músculos e tal, aquilo lá não é para encantar mulheres. Hoje em dia até as mulheres se encantam um pouco com aqueles homens musculosos e tal. Mas quem se encanta com musculatura, com homem forte, é homem, não é mulher. Então aquelas figuras gregas, mitológicas e tal, cheias de músculo, eram para simplesmente dizer para os outros homens como eles eram bonitos. Entre os gregos antigos, era dito que o homem que se apaixona por uma mulher, homem não é. Porque mulher só servia para procriar e nada mais. Então não pense você que esse movimento é novo.
Não pense você que a Bíblia é contra porque é um livro antigo. Não, a Bíblia é contra por princípio. Deus fez homem e mulher, não existe um terceiro gênero, um terceiro sexo. Eu me desviei do meu assunto completamente, né? Mas eu volto. Não existe um terceiro gênero humano. Existe o gênero masculino e o gênero feminino. Ninguém nasce homossexual e a psicologia e a ciência têm provado isso. É claro que hoje existem muitas normas que impedem os psicólogos se expressarem e dizerem que não há um terceiro gênero. Não há ninguém que nasça homossexual cientificamente falando. A pessoa nasce homem ou mulher. Existem pessoas que nascem com problemas genéticos. Pessoas que nascem com os dois órgãos, o masculino e o feminino. Só que por dentro do organismo é fácil de saber quem é homem e quem é mulher. E tem pessoas que têm os dois, a vagina ou o pênis, juntos que nascem, um deles é deformado. Mas um exame simples de qualquer médico vai ver que aquela pessoa é homem ou mulher por dentro, porque o que nasce com os dois órgãos, mas tem ovário, útero, claro que é mulher. Se ele nasce com os dois órgãos, mas não tem ovário nem útero, outras coisas próprias das mulheres, ele é homem. Ele não é um terceiro gênero. E outra, os homossexuais nascem perfeitos. Eles não nascem meio mulher, meio homem. Eles nascem mulheres e homens. E depois optam por serem o que são. Agora, nós temos preconceitos contra eles? Não. Como nós não temos preconceitos também contra uma pessoa, por exemplo, um homem traz sua esposa, uma mulher traz seu marido. Nós não temos preconceitos com eles. O que nós dizemos que isso é pecado. E é pecado. Ou não é pecado? É pecado. É pecado. O homossexualismo é o quê? É pecado. E nós pregamos que eles se arrependem e venham a Jesus Cristo para serem transformados como qualquer outra pessoa. Nós não somos contra ninguém, nem ladrões. Eu mesmo já tive ministério no presídio. Eu preguei para estupradores, eu preguei para ladrões, assassinos, e eu estava lá com eles todo domingo. Eu não tenho preconceito. Mas eu tinha que dizer para eles, vocês têm que se arrepender do pecado de vocês. Não podem viver assim. Como eu diria para um homossexual, para qualquer tipo de adultério ou de prostituição. Se eu ficar qualquer coisa dessas, eu estou pecando contra Deus. Deus não me criou para isso. Então a igreja não é preconceituosa. A religião é preconceituosa. Eu acho que eu comecei a falar sobre isso para dizer isso também. Jesus está aqui diante de uma situação de preconceitos. Os líderes judaicos não aceitavam a mensagem de Jesus e preconceituosamente queriam acusá-los de algum crime para matá-lo. Na verdade, os líderes religiosos da época tinham muita inveja de Jesus, porque diz que as multidões ouviam a Jesus de boa mente, porque Jesus os ensinava como tendo autoridade, mas não ouvia aqueles líderes mais. Eles não tinham mais vontade nem prazer de ouvir aqueles líderes, porque eles eram hipócritas, na verdade. Eles criavam regras para o povo. A religião normalmente cria regras. Eu sempre destaco o cristianismo de religião. Eu não gosto de chamar o cristianismo de religião, porque o que é uma religião? Religião é aquilo que o homem cria. São regras que o homem cria, dizendo para você, olha, para você ser amigo de Deus, para você agradar a Deus, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. São regras humanas criadas pelos homens. O cristianismo não são regras humanas. O cristianismo é uma revelação de Deus aos homens. Há uma diferença muito grande entre você criar regras para agradar a Deus e você seguir aquilo que Deus revelou, dizendo que é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Amém? Então Jesus está dentro de uma sinagoga. Só para ter uma ideia sobre o que seria sinagoga, a gente fala o tempo inteiro de certas coisas, mas às vezes a gente não sabe o que é aquela coisa. Por exemplo, sinagoga. O que é uma sinagoga? Quando surgiram as sinagogas? A gente lê o tempo inteiro na Bíblia sobre sinagoga, lê sinagoga e tal. Tem gente que fala sinagoga, mas é sinagoga, tá? Acho que é. É assim que eu falo, então é. O que é uma sinagoga? A palavra sinagoga, ela não é de origem hebraica. Apesar de serem os judeus que desenvolveram a sinagoga, a palavra sinagoga não é de origem hebraica, ela é de origem grega. E traduzindo essa palavra
bem no geral, ela significa assembleia. Agora, quando foi traduzido para o hebraico, ela recebeu a conotação de casa de reunião. Vocês sabem que os judeus falam hebraico, certo ou errado? Certo ou errado? Certo? Os judeus falam Yiddish, que é o idioma que eles criaram na época do nazismo para se comunicarem. É uma mistura de judeus com algumas línguas da Europa lá. No Yiddish, a palavra sinagoga significa escola. Então veja só, é uma assembleia, casa de reunião ou escola. E a sinagoga foi criada durante o cativeiro babilônico, com as seguintes finalidades. Vocês sabem que em 586 a.C., os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor invadiu a Palestina, destruiu o templo de Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. E quando os judeus chegaram na Babilônia, seu templo destruído, sua cidade destruída, eles em terra estranha, eles perceberam que suas referências religiosas, culturais e linguísticas também seriam destruídas. Daí então eles tiveram a ideia de se reunir na casa uns dos outros para reestudarem a lei, falarem sua língua, terem seus costumes. Daí é que vai surgir a sinagoga. A sinagoga vai surgir no cativeiro babilônico. Eles não queriam perder a língua hebraica, a religião e as tradições. E as tradições, eles não queriam que nada disso caísse no esquecimento. Então os judeus no cativeiro perceberam que os seus filhos que nascessem ali, eles não iam mais lembrar da sua língua. Você sabe que filho de estrangeiro nascido num país, se os pais não tiverem muito cuidado, eles não sabem nada do país deles. Especialmente se você tiver um país melhor do que o seu. Filhos de brasileiros nascidos no exterior, os pais têm que ter muito cuidado com os filhos para que eles aprendam a nossa língua, os nossos costumes, tenham a nossa cultura. Se os pais deixarem, eles vão esquecer, não vão nem aprender. E vão aprender a língua do país onde estão. Então os judeus perceberam que se eles não ensinassem aos filhos sobre tudo que eles tinham, toda a herança cultural e religiosa deles, suas tradições e sua língua, eles iriam perder. Eles iriam parar de falar o hebraico, iam esquecer do monoteísmo. E também, uma coisa que os judeus fizeram, e foi bem importante eles fazerem isso, é estabelecerem que não importa onde um filho deles nasça, eles são judeus. Tanto que o indivíduo que é judeu que nasce no Brasil, ele é em primeiro lugar judeu brasileiro. Se ele nasce nos Estados Unidos, ele é americano, ele é judeu americano. Se ele nasce na Alemanha, é judeu alemão. Mas ele em primeiro lugar é judeu. Então eles ensinaram aos filhos que não importa onde nascem, eles são judeus legítimos. Nos nossos filhos, quando nascem no exterior, a gente tem muito prazer em falar: meu filho é americano. Isso é grande coisa. Meu filho é inglês. Eu ia falar grande porcaria, mas não é isso não. Mas judeu não. Eles têm orgulho e eles nascem assim. Onde eles nasceram, eles são judeus. Então a sinagoga serviu para esses propósitos: estudar a lei, preservar a cultura hebraica, não deixar que a língua, a religião e as tradições caíssem no esquecimento, preservar a identidade nacional hebraica e o monoteísmo, e também a esperança messiânica deles. Vocês sabem que com essa criação das sinagogas pelos judeus, o que acabou acontecendo foi que eles espalharam a ideia de Deus pelo mundo. Quando os apóstolos no Novo Testamento saíram pregando, eles encontraram a mensagem do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, a esperança messiânica disseminada pelo mundo inteiro. Foi isso que os judeus fizeram. E erram aqueles que dizem que os judeus não cumpriram seu propósito de pregar a palavra pelo mundo. Eles pregaram sim. Eles ensinaram o monoteísmo, esperança messiânica e profecias, as profecias do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Quando os apóstolos do Novo Testamento saíram pregando o Evangelho, encontraram uma população inteira no Império Romano já esperando a mensagem de Jesus Cristo. Foi muito fácil, num certo sentido, para os apóstolos, especialmente para Paulo, falarem para eles da salvação de Jesus Cristo, porque os judeus já tinham convertido muita gente ao judaísmo, os prosélitos, e quando Paulo chegava nas sinagogas, ele pregava Jesus Cristo e as pessoas entendiam. Muito bem, a sinagoga serviu para esses propósitos. Estou falando da sinagoga porque Jesus entrou numa sinagoga.
Agora, na época de Jesus, a sinagoga estava servindo para esses propósitos que ela foi criada. Vejamos aqui algumas finalidades. Você olhando para esse texto, diz: e partindo da lei, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Veja só que naquela sinagoga, naquele dia que Jesus entrou, essa sinagoga não estava sendo usada para ensinar a lei, nem nenhum dos propósitos do Antigo Testamento. Ela estava servindo para que homens transgredissem a lei, na verdade. Aqueles homens estavam ali esperando Jesus entrar. Eles trouxeram para a sinagoga naquele dia um homem que tinha uma mão ressecada, mão mirrada, aleijadinho lá. Só tinha uma mão, não sei se é a direita ou se é a esquerda. E tinha aquele bracinho fino. Já viram gente assim? Né? Tem aquele bracinho e tal, um outro braço normal, aquele bracinho. Eles trouxeram esse homem para dentro da sinagoga com um simples propósito. Eles gostavam daquele homem? Não. Eles se preocupavam com aquele homem? Não. O que eles diziam de pessoas daquele tipo, com uma doença congênita, uma doença que nasceu com ela? Eles diziam que essas pessoas eram malditas de Deus. Eles nem chegavam perto delas. Mas naquele dia, para servir a seus propósitos homicidas, eles trouxeram aquele homem e botaram ali na sinagoga, porque sabiam que Jesus ia entrar lá. Daí então eles queriam armar uma cilada para Jesus, como de fato armaram. Em vez de estarem estudando a lei, estavam esperando Jesus para armar uma cilada. Estavam ali para transgredir a lei, atentarem contra a vida de um homem justo, por pura inveja. E dentro dessa sinagoga havia esse homem aí com a mão ressequida, e quando os judeus olhavam para aquele homem, só podiam dizer para ele: esse cara é um maldito de Deus. Você veja como essas coisas que são usadas para fazer coisa errada, como as pessoas usam de coisas até que eles não aceitam, não acreditam, mas simplesmente para ter do que acusar alguém justo, né? E põe um homem ali que eles não olham para aquele homem, eles não tocam nele porque era maldito de Deus, tem uma doença congênita. E quando Jesus entra naquela sinagoga, assim, ele vai entrando e já ouve a pergunta: é lícito curar nos sábados? Então Jesus possivelmente olha de onde veio aquela pergunta, e quando ele vê de onde veio a pergunta, tem lá um grupo de homens, eram os fariseus, carrancudos, irados, e com a pergunta dessas: é lícito curar nos sábados? Aqueles homens estavam muito irados com Jesus, porque eles achavam que Jesus transgredia a religião deles. Vejam só que eu falei que a religião é preconceituosa. O cristianismo não é preconceituoso. A religião é preconceituosa. Eles têm regras, e eles se escondem atrás dessas regras e de qualquer movimento social, de qualquer movimento político, para acusarem pessoas, para fazerem aquilo que eles têm na cabeça e levar avante um intento ruim. Então Jesus ouve aquela pergunta: é lícito curar nos sábados? E quando Jesus é interrogado, ele responde sempre com uma pergunta. Já perceberam que Jesus nunca responde diretamente a uma pergunta? Ele sempre faz outra pergunta. Eles perguntaram: é lícito curar nos sábados? Jesus olhou para eles e falou assim: qual de vocês é o homem que, tendo uma ovelha, se ela cair num buraco no dia de sábado, você não vai lá e tira? Eles tiravam, todo mundo tira. Qualquer um deles tirava a sua ovelhinha lá do buraco, principalmente se ele tivesse uma ovelha só. A ovelha era um bem que tinha bastante valor, agregava bastante valor a ela. Se o cara tivesse uma só, ele não ia deixar a ovelhinha dele morrer no buraco só porque era sábado. Ele ia lá e tirava. Então o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: vocês estão me perguntando se é correto curar no sábado, mas vocês transgridem o próprio conceito de sábado de vocês, fazendo coisas que não convêm. Sabe, o sábado criado na Bíblia, Jesus diz em 2,27 de Marcos, que o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Mas eles criaram tantas regras que eu fico imaginando que quando ia chegando na sexta-feira, o judeu já ficava desesperado. Ai meu Deus, amanhã é sábado, se eu fizer alguma coisa que digam para não fazer, eu morro. A gente quer que chegue o fim de semana para a gente descansar, né? O descanso semanal Deus criou para o descanso humano, pensando no homem.
Naquela sociedade antiga, quando o Antigo Testamento foi escrito, ninguém descansava em dia nenhum, as pessoas eram usadas como escravas e trabalhavam de sol a sol, sem descanso nenhum, sem comida nenhuma. E o Deus, no Antigo Testamento, ele criou um descanso semanal e criou horas de trabalho também. Veja só que a Bíblia é um livro que cuida socialmente do ser humano. E Deus criou o sábado. Deus falou: olha, vocês vão trabalhar só 6 dias e vão descansar no 7º, como eu fiz quando criei o universo. E era só para isso o sábado. Eles começaram a criar regras religiosas e culturais para dizer que você não pode andar tantos quilômetros no sábado, você não pode fazer isso, aquilo no sábado, não pode curar no sábado, não pode arrancar a ovelha do buraco lá, se ela cair no sábado, mas eles tiravam. E no sábado também, Jesus disse: os seus sacerdotes transgridem a lei quando fazem a circuncisão de um garoto, porque a lei dizia o seguinte: quando nasce um garoto, 8 dias depois ele tem que ser levado ao templo para fazer a circuncisão, que era um sinal entre Deus e o povo de Israel. A circuncisão é uma cirurgia, e quem fazia aquela cirurgia eram os sacerdotes. Se você não pode fazer nada no sábado, como faz uma cirurgia? Então transgrediam o sábado, que no conceito deles não poderia fazer as coisas. Então Jesus confronta aqui essa ideia deles para dizer: olha, o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E Jesus faz uma outra pergunta bem interessante: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Quanto vale um homem? Você sabe que todas as coisas têm os seus valores intrínsecos. Cada coisa tem o seu próprio valor. Cada pessoa tem o seu próprio valor. Os valores podem ser monetários, morais ou sentimentais. Os valores monetários são aqueles que custam dinheiro. Quanto vale uma coisa? Isso depende da procura do mercado. As coisas valem conforme elas estão no mercado. Se tem muita daquelas coisas, o preço vai cair. Se ela é rara, se ela é singular, vale muito. Tem uma pedra preciosa que é cultivada, eu não sei como chama, esqueci o nome dela. Sei que é Paraíba. É diamante? Não. Eu não sei. Ela é muito rara. Ela é chamada de Paraíba porque só na Paraíba ela tem na melhor qualidade delas. Eu não lembro, não é um diamante, é uma pedra. Ela tem muito valor, é muito cara, porque é muito rara. Então, se as coisas são raras, elas têm muito valor. Os valores das pessoas: quanto você vale? Quanto você vale? Você sabe quanto você vale? Depende de alguns fatores. No Salmo 12, versículo 1, o salmista diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Se você é uma pessoa benigna e fiel, você vale muito, mas muito mesmo. Mas se você é uma pessoa comum, que engana, que é enganado, que não tem valores, que não tem princípios, quanto você vale? Hoje, na escola dominical, nós estávamos estudando sobre o sabatismo. Você sabe que tem seitas que guardam o sábado, né? E eles não fazem nada no sábado. Eles não dirigem o próprio carro. Eles não fazem a própria comida. Né? Então alguém falou: você vai para a igreja sua, tem escola sabatina deles no sábado. Você vai para a sua igreja de que forma? Eu pego o ônibus, mas a pessoa não está trabalhando? Ah, mas não sou eu, mas está trabalhando. Se ele fosse adventista, aí você não ia? E a pessoa que está trabalhando no restaurante, não está trabalhando? E se ele fosse adventista, aí você não ia comer? Então, quer dizer, faltam princípios. Se você defende uma tese, você tem que ser fiel à sua tese. É hipocrisia não ser fiel. Se eu sou sabatista, eu não faço minha comida e nem vou comer comida que os outros façam. Se eu não dirijo o meu carro, eu não vou querer que ninguém dirija o carro para mim. Então, a fidelidade consiste nisso. Quais são os seus princípios? Se você é uma pessoa de princípios, você é uma pessoa de muito valor. Mas se você é uma pessoa que, se é para mim, está tudo liberado, então você não tem princípio, você não tem valor. Ou tem um valor muito pequeno. Então Jesus fala de valores aqui. Quanto você vale? Quanto vale um homem? Quanto vale uma ovelha? Valor monetário. Quanto vale um homem para ser vendido? Não existe preço.
Na época da escravidão havia. Mas hoje não. Pelo menos no Ocidente. Quanto você vale? Jesus disse, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Você tem valor de acordo com a sua singularidade. Quanto mais raro forem os seus princípios, mais valor você agrega à sua própria pessoa. Quanto menos princípios você tem, ou quanto menos princípios seus você observa, menos valor você tem. E o Senhor nos chama para ter princípios, ter identidade. Quem tem princípios tem identidade. Por que hoje em dia o Evangelho apanha tanto de nós? Por falta de princípios. Eu fui convidado uma vez para dar aula numa escola grande aqui em São Paulo. Eles tinham tanto escola secular quanto teológica. E eu fui convidado para uma reunião lá da liderança da escola. E estava tudo certo para eu dar aula lá. E na reunião eles estavam abrindo um núcleo da escola deles em Atibaia. Uma escola grande também lá. Mas estava com problemas de documentação. Aí então o chefão deles lá falou assim, mas o que a gente faz em Atibaia? Aí um deles lá que estava encarregado do negócio falou o seguinte, deixa conosco que a gente dá um jeito lá naqueles funcionários. Tipo, dá um jeito. Eu olhei aquilo, eu ia ganhar bem. Terminou a reunião, o chefão veio falar comigo, e aí? Quando nós começamos? Eu falei, nunca. Eu falei, como assim? Ele ficou, não, eu não vou dar aula na sua escola. Não fui. Eu tenho princípios. Não sou perfeito, mas tenho princípios. Eu tenho princípios. Eu sou crente em Jesus Cristo. E o meu objetivo é que todas as pessoas que me ouçam aprendam a ter princípios. Aprendam a viver de acordo com a palavra de Deus. Nós não somos chamados para ser qualquer coisa. Nós somos chamados para ser Jesus Cristo. É necessário que a glória do Senhor se reflita em nós. É necessário que os valores celestiais se reflitam em nós. Você não pode imaginar que é um cristão e não ter valores, e não ter princípios. Isso não existe. Luz e trevas não convivem. Quando uma chega, a outra sai. Se nós apagarmos todas as luzes aqui de uma vez, a treva vem em cima. Mas se você acender todas as luzes, as trevas saem. Porque treva e luz não andam juntos. Ou nós temos princípios, ou nós fazemos a diferença, ou nós não fazemos diferença nenhuma para nada. Quanto você vale? Perguntou Jesus. Quanto vale um homem? Bom, Jesus então vai fazer uma coisa bem interessante aqui. Quando ele pergunta quanto mais vale um homem ou uma ovelha, aí ele chama aquela pessoa com deficiência física para o meio lá da sinagoga, e chama, e simplesmente diz para ela, estenda a sua mão. A pessoa estende a mão e fica sã. Que coisa bonita, né? É até emocionante de você ver, de ouvir. Né? Eu não vi, eu não estava lá, apesar de... Eu não estava lá. Mas olha que coisa interessante. O Senhor Jesus disse para aquele homem, venha para o meio. Ele vai, estenda a sua mão. Ele estendeu a mão e foi curado imediatamente, instantaneamente. Veja como o Senhor é poderoso. Veja como Ele realiza coisas. Nós não lidamos com um Deus qualquer. Nós lidamos com um Deus Criador de todas as coisas e a nossa vida está nas mãos dEle. Quando Daniel se apresentou diante de Belsazar, rei da Babilônia, e Belsazar estava morrendo de medo com uma visão que tinha acontecido no palácio, o que Belsazar fez? Sou rei da Babilônia, sou rei do mundo, sou o cara, sou adorado como Deus. Então o que ele fez? Ele pegou todos os vasos e utensílios da casa de Deus que estava em Jerusalém, que o pai dele tinha tirado de lá e trouxe para a Babilônia, e fez uma orgia, uma festa aos seus deuses, com os vasos da casa do Senhor. E Deus não permite profanação. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não quer profanação. Deus nos chama a santidade. Deus nos chama a ter identidade. Deus nos chama a fidelidade. Deus nos chama a ter valor. Você não é qualquer um. Você é filho e filho de Deus. Quando o rei Belsazar, imaginando que podia fazer o que fez, aparece
aparece uma mão escrevendo lá no fundo da parede. Uma mão, só uma mão. Quer dizer, só uma mão. Não só uma mão, né? Uma mão. Escreve em aramaico, que era a língua que o rei falava. E ele não sabe o que está escrito. Escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufassim. O que é isso? O que é isso? Aí chama sábios, e chama encantadores, e chama mágicos, e chama os magos, e chama os feiticeiros. O que está escrito aqui? Ninguém sabia decifrar. Aí então a mãe dele entrou no palácio e falou: olha, quando teu pai era vivo, havia um homem na corte que tinha o Espírito de Deus. E nem um segredo era vedado a esse homem. Manda chamá-lo. Os ímpios, a Bíblia diz que quando os ímpios governam, os justos saem fora. Daniel já não estava mais no governo, porque tinha um ímpio lá. E a mãe chama Daniel. Ele mandou chamar Daniel. Chegou Daniel, ele fala o seguinte, tremendo, disse que o cara tremia tanto, né, o bonzão, que disse que o joelho bateu no outro. Tanto medo que ele estava. Ele falou: olha o seguinte, se você decifrar aquela escritura, você vai ser o terceiro no reino comigo. Eu vou te dar presentes, vou dar colar de ouro, etc. E Daniel falou: pega os teus presentes e fica para você, mas eu vou decifrar essa escritura. Que está escrito o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Pesado fosse na balança e achado em falta, e o teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Você vai morrer. Naquela mesma noite, os medos e persas, que cercavam a Babilônia, que era uma fortaleza inexpugnável, e invadiram a cidade de Babilônia, mataram Belsazar e dividiram o reino entre os medos e persas. E Daniel foi exaltado pelos medos e persas. E o rei morreu. Deus não permite profanação. Amém? Jesus, pelo seu poder, chama aquele homem no meio de todos, manda ele estender a mão. Ele estende a mão e é completamente curado. Aí o que os fariseus vão fazer? Versículo 14 diz: os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Muita gente pergunta assim: por que eu faço bem e as pessoas não me entendem? Porque você está fazendo bem. A Bíblia diz lá na primeira epístola de Pedro que quando os gentios, as pessoas, fazem o mal e você faz o bem, eles não entendem por que você faz isso. Por isso que te perseguem. Você quer ser perseguido? Seja fiel. Outro dia eu perguntei aqui se a igreja fosse perseguida, ela se tornaria fiel? Aí grande parte da igreja disse que sim, porque era o que eu diria também, até ter ouvido um pastor que eu vi. E a conclusão é a seguinte: se a igreja for perseguida, ela se torna fiel? Não. Se a igreja for fiel, ela será perseguida. É o contrário. Por que você é aceito pelo mundo? Porque você não é fiel. E se você for fiel, você não será aceito. Se você for fiel, você é aceito por Deus, mas é rejeitado pelo mundo. Se você for infiel, você é aceito pelo mundo, mas é rejeitado por Deus. Jesus, então, ameaçado de morte, o que é que ele faz? Eu acho interessante a coragem de Jesus e dos cristãos, porque nem uma ameaça de morte real. Ele não estava sendo assim: eu te mato. Sabe aquela conversa? Eu vou dar um tiro na sua cabeça. Não vai dar nada. Quem vai matar não fala. Mas quando a autoridade diz: você pode morrer, e tem lei que diz que você pode morrer, você pode morrer mesmo. Né? Se você fizer isso, o conselho se reúne e você vai morrer. E eu morrer mesmo. Então Jesus é ameaçado de morte real. E o que é que ele faz? Ele sai dali e cura todos os doentes que tem. Quer dizer, nem uma ameaça de morte foi capaz de fazer com que Jesus parasse de realizar a sua missão. E essa é a ideia que o cristianismo nos passa. Você não pode parar diante de qualquer espécie de ameaça, de qualquer espécie de coisa. Você é um cristão verdadeiro. Nada deve fazer você parar, mas fazer continuar e prosseguir. E se te matarem, que matem. Para concluir, quero dizer o seguinte: a Bíblia fala muito de valores, porque para que possamos compará-los, né? O valor é também uma unidade de comparação.
Você pega carros, por exemplo. Quanto valem os carros? Depende da marca e do modelo. Depende do ano. Tem carro velho que vale pra caramba. Já viu aqueles carros velhos com placa preta? Carros de coleção? Aquilo é muito caro. Não importa a Fusca, não importa o que. É muito caro. Mas falemos dos carros que a gente usa. Os carros que a gente pode comprar. Um carrinho 1.0. A prestação. Você chega na loja, quanto vale o Uno? Acho que é o mais barato de todos, né? Não sei, aquele Uno antigo. Não sei quanto vale. Quanto vale? Aí tem o preço dele lá. Aí você vai para o Uno segunda geração. Já vale mais. Aí você vai subindo nos carros da Fiat, nos carros da Chevrolet, ou nos carros da Volkswagen, não importa. À medida que o carro vai subindo de categoria, ele vai aumentando o preço. Tudo é carro? Tudo é carro. Tudo cabe 4 ou 5 pessoas? Todos cabem 4 ou 5 pessoas. Todos levam você para qualquer lugar que você queira ir? Levam. Mas quanto valem os carros? Vai depender da marca, do modelo e do ano. As pessoas também. E quanto vale? Vai depender. Então, a valor também é unidade de comparação. Lá em Marcos 8,36, Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Tem uma comparação de valor. O que é mais importante para você? Ganhar muito dinheiro e ir para o inferno no final? Ou não ganhar nem tanto? Eu quero só deixar clara uma ideia. Você não vai para o inferno porque é rico, não, tá? Você pode ser um rico que vai para o céu e um pobre que vai para o inferno. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, em quem você entrega a sua vida? Isso que é importante. Jesus disse: do que aproveita o cara só pensar no material e não pensar no espiritual? Do que aproveita você ganhar o mundo todo? Aí daqui uns dias você morre. Aí acontece o que aconteceu com aquele rico, que, né, na parábola de Jesus, o rico chega e fala: eu vou construir mais celeiros, porque os que eu já tenho estão cheios. E vou dizer para a minha alma: come, bebe e se regala. Jesus falou: louco, e se pedir a tua alma? O que você arrumou para aquele rico? E aí, o que você vai fazer? Tem gente que não tem a menor noção do que seja a vida eterna. Nós vivemos alguns dias aqui nessa terra, mas a nossa alma viverá por toda a eternidade. Então é muito importante que você, se pensa em você, pense na sua vida eterna. Daqui uns dias você não vai mais estar aqui, mas você estará com certeza vivendo nas regiões espirituais, seja no inferno, seja no céu. Então, se você dá valor à sua vida, a primeira coisa que você tem que pensar é sobre que valor você dá realmente a ela. Não deixe de correr atrás dos seus sonhos, das suas realidades e tal, mas não esqueça que a sua vida vai passar e você vai se encontrar com o Criador. Vai com toda certeza. Mas eu não acredito nisso. Não importa, você vai se encontrar com Ele, mesmo que você não acredite. Alguém chegou na vida eterna aí e foi mandado para o inferno. Quando chegou na porta do inferno, ele falou assim: mas eu nunca acreditei no inferno. Então o diabo falou assim: exatamente, aqui é para quem não acredita nele. Os que acreditam estão lá. Se você acreditar na vida futura, você não vai para lá, porque você entrega a sua vida a Jesus. Se você não acreditar, no capítulo 1, versículos 18 e 19, também tem uma ideia de valor bem interessante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando você dá valor à sua vida, você entrega a sua vida ao Cordeiro de Deus, que resgatou a vida daqueles que creem nele, com um preço impagável. O preço da sua própria vida. Se você não acredita, aí você está em maus lençóis. Quanto vale a sua vida? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você já disse para Ele: Senhor, eu sou pecador, eu não posso estar diante de Ti, eu peço que o Senhor me salve por Sua graça, entre no meu coração, perdoe os meus pecados. Você já disse isso para Jesus? Se você ainda não fez, faça, porque você não sabe quantas horas, quantos minutos, quantos dias você viverá. Isso é um ato de inteligência, isso é um ato
de dar valor àquilo que Deus deu valor. A vida humana tem muito mais valor do que qualquer coisa. Tem tanto valor que o Filho de Deus deu sua vida para nos resgatar, para nos salvar. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, preste atenção no que eu estou te falando e entregue. Porque esse é o ato mais inteligente que um ser humano faz. Se você não fizer isso, você um dia vai se defrontar com o Criador e vai dizer para você: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vão para o lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e seus anjos. Isso vai acontecer. Mas também, as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, eles vão vir. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foi isso que eu preparei para você. Amém? Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos ajude, nos guie, nos guarde e nos faça entender sua santa e soberana vontade. E que essas ideias de valor que a Bíblia nos passa estejam bem presentes no nosso dia a dia, para a nossa felicidade e para a glória de Deus.